Sérgio França. Oi, meu pai. Bota quente, meu filho. Mais quente ainda, meu pai. Esse é o meu pai José Disseu, o homem de bem. Esse é do bem. Botar mais quente ainda vai derreter o estúdio. A câmera já tá quente aqui. Já tá quente demais. O Zé tá dizendo, rapaz, o telefone não para de tocar. Os caras estão ligando lá pra cima, entendeu? Já correu o doutor Júlio tá vindo. Doutor Júlio, vem cá, doutor Júlio. Rapidinho, vem pra cá. Vem pra cá, meu amigo Júlio Neto. Esse aqui é um brilhante advogado criminalista. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Você parece que tá um pouquinho mais gordinho, foi isso? Não, é impressão minha? A televisão acaba engordando aí. Eu sei, eu também passo por isso, viu? Mas daqui a pouco o doutor Júlio vai falar conosco. Mas me diga antes, doutor Júlio, eu menti em algum momento com relação, por exemplo, ao meu papel. O senhor, como criminalista, inclusive um brilhante criminalista, vive muito na ponte aérea Belém, Marabá, Belém, Brasília. Aonde eu errei no meu papel de comunicador social? Por gentileza, pode falar. Na verdade, você está fazendo o seu papel de cidadão, cobrando as autoridades em relação às problemáticas, as situações que ocorrem na cidade, especificamente de Marabá. Você, como cidadão, como apresentador, está no seu direito e exercendo brilhantemente o papel de cobrar. Mas o senhor sabe que tem muita gente que fica com raiva, né? Fica ligando. O político tem que ter essa noção que está em vida pública e é suscetível a críticas, se for construtivo, obviamente, né? E você não extrapola, você não passa o lado pessoal não me interessa. De ofender, enfim, você está no seu papel de cidadão de cobranças, é isso aí. Agora, em 106 anos, o senhor que mora aqui há muito tempo, né, desde pequenininho, quer dizer, o senhor é de Belém, mas o senhor foi criado, tem família lá e cá. Em 106 anos de história, quando eu cheguei há quase 5 anos atrás, eu comecei uma campanha e foram ou não foram 15 vereadores trocados? Não recordo se foram 15, mas foi a maioria, né? De 21 foram 15. Entraram 15 novos. E esse novo não foi tão bom assim, porque não é nada pessoal contra nenhum deles. Fica para o eleitor avaliar, né? Exatamente. Daqui a 2 anos vai ter eleição de novo. Para o ano. Para o ano já? Para o ano, 2020. Fica para o eleitor avaliar e eu ajudar mesmo, para avaliar mesmo, entendeu? Pronto. Deixa eu chamar aqui, o senhor vai falar já para mim, para nós aqui, sobre o crime, 2 crimes que tem tido repercussão. Um deles, inclusive, aconteceu também em Ananindeua, né? Disseram que o carro do Semutran botou por cima de um motoqueiro, inclusive vinha com passageiro, e em Marabá, um veículo também do DMTU teria atropelado aí um mototaxista clandestino, né? O DMTU nega essa atitude de ter colocado o carro por cima, eu não vi. Então ninguém filmou, sabe? Fica difícil acusar, né? Principalmente o vídeo de internet, que não tem, na minha opinião, me perdoe, não tem credibilidade. Não que você não tenha credibilidade de filmar, mas é que falta perícia. As pessoas têm que colher na hora de um acidente, buscar imagens, colher o depoimento da vítima, né? Aí sim, de testemunhas. A senhora assistiu esse atropelamento? Eu assisti. Como é que foi? Conte aí. Aí ela conta. Aí, como é o seu nome? Tal. A senhora viu? Não, eu não vi. A senhora viu? Eu vi. Como é que foi isso aí? Aí a pessoa vai contando, aí a história vai ganhando cabimento. Quem quer ser jornalista tem que ser completo. A prefeitura emitiu uma nota, eu inclusive conversei com o diretor do MTU, Manuel, emitiu uma nota dizendo que quando avistou o mototaxista clandestino, que por sinal isso é ilegal, né? Ilegal, né? Foi tentar abordá-lo, ele se evadiu e numa curva ele teria derrapado, né? E caído. Os agentes do DMTU fizeram um boletim de ocorrência, tá? A autoridade policial, salvo engano, o delegado Bruno Mesquita, e creio que o delegado vai intimar as pessoas para serem ouvidas para verificar a real verdade, apurar a verdade, se houve realmente um excesso aí por parte dos agentes do DMTU ou não. Fica a critério da Polícia Civil investigar para tomar as providências cabíveis. Pronto, doutor. Eu gostaria que o senhor acompanhasse aqui no telão a reportagem que o Jefferson Assunção fez a respeito do acidente que envolveu o carro do DMTU. Né, o acidente, a reportagem do Broncas da Cidade, através do Jefferson Assunção, Rede TV, esteve no caso e você confere agora aqui na tela grande. Pode colocar, Zé Filho. Circula amplamente nas redes sociais um vídeo sobre o desfecho de uma abordagem feita pelos agentes do Departamento Municipal de Trânsito Urbano de Marabá.
onde um homem é acusado de fazer serviço física e a vida dos condutores. Isso tem que ser logicamente sopesado e o agente tem que agir de forma ponderada a fim de aplicar a infração. Logicamente, se não for possível fazer a retenção do veículo ou se identificar com propriedade a placa do veículo, o mais razoável é que se anote e que se autue. No entanto, tudo isso tem que ser analisado no contexto concreto. Doutor Júlio Neto, o senhor como membro da Comissão de Segurança da OAB, a incitação ao crime, artigo 286... Artigo 286. 286. O que prevê esse artigo? 3 a 6 meses ou multa. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. O delegado Vinícius foi bastante cirúrgico nas suas palavras em relação de que essa situação já está sendo apurada na esfera criminal, né, pela Polícia Civil, pelas autoridades competentes e também internamente, confirmado até pelo diretor do MTU, pelo Manuel, também está sendo apurado a conduta, se foi excessiva ou não dos agentes. Mas a gente sabe que fica difícil sem a gente tecer qualquer comentário, porque o jurídico, o direito é feito com provas, não de achismo, né? Eu particularmente não creio que a viatura passou por cima da perna do cidadão, senão não teria somente fraturado. Mas vai ficar a cargo aí do delegado da autoridade policial competente para apurar esse excesso por parte do agente e possivelmente ser responsabilidade. Agora, isso também, eu não sei se o cidadão que foi vítima aí prestou queixa, né? Eu procurei me informar antes de vir para cá, ele até o momento não apresentou nenhuma... Quer dizer, ô Gazela, o cidadão lá da moto que não prestou nenhuma queixa. Aí fica difícil a gente simplesmente, se a gente não sabe o testemunho dele, obrigado, viu, Jefferson? Gazela é o acompanhante do Jefferson Assunção. A gente fica difícil, a gente não sabe, porque se o cidadão me procura para dizer, seu Sérgio, o carro passou por cima de mim, aí eu tenho a sua palavra. Eu não posso dizer que eu acredito que ele passou, porque depois ele diz, não passou não, ou eu numa situação difícil. Não pode mentir, no boletim de ocorrência, senão a gente vai responder por denunciação caluniosa. Eu também acredito que passar por cima mesmo não passou não, porque se tivesse passado ele estaria morto. Ou com perna quebrada em 2 lugares, entendeu? 3, fraturas múltiplas, porque esse é um carro pesado, esse é um carro pesado, entendeu? E a gente sabe que por aí o pessoal tem abusado, inclusive, da autoridade, entendeu? Mas nesse caso, especificamente, eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Agora, um outro caso que eu queria lhe perguntar, que inclusive tem ganhado repercussão nas redes sociais, o senhor como criminalista, eu vou lhe fazer uma pergunta. Digamos que eu seja um artista. Eu sou um artista... Quer dizer, artista a gente todo dia, todo brasileiro é artista, né? A gente se vira pra... Mas eu tô lá fazendo um show, uma fã diz, Sérgio, eu gosto do teu trabalho, eu queria tomar um sorvete contigo, eu queria sair contigo. Se eu sair no sentido de dar uma volta, bater um papo, porque nem sempre o sair, que significa que o cara tem que transar. A pessoa sai comigo. Eu teria que perguntar se ela é maior ou menor. Esse é um assunto bastante interessante da gente abordar, sim, porque o artigo 217A do Código Penal, ele fala do estupro de vulnerável. E ele é taxativo, ele fala manter conjunção carnal... Bota um pouquinho mais pra frente. Manter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, vamos imaginar que uma menina de 13 anos não tem aparência de ser menor de 14, tem uma estrutura física já, né, avantajada, grande, né? Tem um certo comportamento. Vamos imaginar que uma situação, o cidadão chega numa casa noturna, conversa com a menina e ela diz que ela tem 16 anos. Sai, tem uma relação consentida, tá? E depois ela chega e diz que tem 13 anos. Nesse caso específico, o objetivo do legislador é proteger adolescentes e crianças. Mesmo que seja um relacionamento consentido, ele vai responder por estupro de vulnerável, tá? Agora vai caber à sua defesa, na instrução processual, demonstrar que aí nós chamamos isso daí, Sérgio, de erro de tipo. Para ser crime, eu tenho que ter 3 situações. Certo. Fato típico, antijurídico e culpável. Dentro da tipicidade, eu tenho o dolo ou a culpa. Dolo, quando eu tenho a intenção, e a culpa, quando, por imperícia, por negligência, eu cometi aquela situação.
Nesse caso específico que eu dei o exemplo do cidadão, conheceu uma moça numa casa noturna, ela diz que ela tem 16 anos, sai, tem uma relação sexual consentida, mas ela tem 13, ele vai responder por estupro de vulnerável, mas a sua defesa tem que arguir erro de tipo essencial, porque ele não sabia que ela tinha menos de 14 anos. O mesmo caso onde o cidadão é flagrado com a menor de idade, mas ele não teve a conjunção carnal. E aí, como é que fica isso? O artigo 217 ele diz, mesmo que não tenha a conjunção carnal, mas se ocorrer ato libidinoso, peguei nas nádegas da mulher, peguei nos seios, tentei beijá-la forçada, ela tem 13 anos e 11 meses, mesmo que não tenha conjunção carnal, eu vou responder mas por estupro também não houve de o toque, houve apenas só conversa. Aí vai caber a polícia, no caso, seu inquérito investigar, sim, se concluir que houve indício de autoria e materialidade, indiciá-lo pelo crime de estupro. Vai ser encaminhado para o Poder Judiciário e aí o Ministério Público, que é o dono da ação, o dominus litis, vai verificar. Realmente o Sérgio tentou beijar um exemplo, né? Uma mulher de 13 anos, sim, e ela não quis, ou então teve uma relação sexual consentida, ela quis, mas ela tem menos de 14 anos, vai responder pelo crime de estupro de doutor vulnerável. Júlio, aí o camarada, por exemplo, hoje não, que eu sou homem, estou casado direitinho, não vou muita festa diferenciada, estou mais comportado, até gostaria de ir, não tenho ido, mas me diga lá, doutor, eu vou rapidamente no intervalo, mas só um minuto, Zé. A pessoa quando conhece uma outra, não é deselegante, você é maior, me mostra sua carteira de identidade. É assim que a gente tem que fazer agora? É complicado. Então, conselho, tem menos de 14 anos, mesmo que seja uma menina com características físicas avantajadas, queira namorar, queira ter relação sexual, vai responder, infelizmente, por estupro de vulnerável. Esse já é o entendimento do STJ. Aguenta um pouquinho aqui, doutor, para que eu possa ir rapidamente para o intervalo. Na volta eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar esse assunto e eu volto já já. Broncas da Cidade, a verdade, dita com qualidade. Estamos de volta com Broncas da Cidade. Doutor Júlio Neto, por gentileza, venha até aqui. O pessoal está perguntando, eu não ia deixar o senhor sair, o senhor realmente é um nobre conhecedor do livro jurídico. O senhor estudou quanto tempo de direito? Eu me formei em Belém, na UFPA, há 5 anos, né? Tenho pós-graduação em Direito Penal e Direito Público. Então o senhor está nessa... O senhor defende muito bandido, doutor? O advogado criminalista, ele não defende o bandido. Ele defende o direito dele ter uma defesa justa. Mas o senhor não defende, por exemplo, assassinos, estupradores, defende? Estupradores não. Cada caso é um caso. Mas porque o que o cara chama lá... Tem um cliente traficante, tem um cliente... Então todo mundo tem o direito de defesa, tá? Tem cliente que eu falo, existe prova, você vai ser condenado, a pena vai de 5 a 15 anos, vamos trabalhar pela pena dele. Então você não pode mentir para o cliente. O advogado criminalista, ele é taxado como defender bandido. Na verdade, a gente defende o direito daquela pessoa que está sendo acusada pelo Estado e ter uma defesa justa. Tá, entendi. Mas estuprador o senhor não defende? Não pode, né? Fica difícil, porque o camarada... Não pode. Se eu não for defender, outro vai defender, mas particularmente... Não é da sua... Não. Mas que todo mundo tem o direito de defesa? Todo mundo. Se não for o Júlio, advogado particular, defendê-lo, se ele não tiver condições, a Defensoria Pública vai defendê-lo. Até porque se uma pessoa for acusada e não tiver uma defesa, aquele processo é considerado nulo. A importância do advogado, graças a Deus, né? Que é parte do processo. O advogado, ele né? É essencial à justiça, né? Todo mundo precisa de um advogado. Eu, graças a Deus, só tenho 2. O doutor Guiotti, que é meu advogado, e o Júlio. Quando eu preciso, doutor Júlio, me ajuda aí. Doutor Júlio, quer dizer que quando existe esse consenso aí, mesmo permitido... Mesmo consentido, se a mulher tiver, no caso, adolescente tiver 13 anos e 11 meses, ela namorou com a pessoa 5 meses, teve condição carnal ou não, vai responder... Agora, eu vou lhe dar um fato, quando eu era adolescente, que aconteceu e eu vi. Existia uma menina naquela época que ela tinha 13 anos, 12, 13 anos, e ela já fazia sexo. Já tinha uma vida sexual ativa. E um dia ela armou com a mãe, para a mãe pegá-la em flagrante com um cara maior de idade.
Então, quando a mãe adentrou na casa que pegou a criança fazendo sexo lá, aí a mãe disse que ia botar o cara na polícia e tal, aí o resultado, o cara prometeu casar, casou com a menina. Pra mim, na verdade, ela quis chancelar a moça, ela quis tirar a moça daquele lugar, né, que já tinha uma vida sexual e talvez... Tem mais de 10 anos, né? Já tem mais de 10 anos. A lei 12.000... Eu tinha 19 anos. A lei 12.015 de 2009 foi que, antes de 2009, você tinha estupro e você tinha atos libidinosos. Eram 2 crimes, tá? Então, em 2009 para cá, ela juntou, que é o artigo 217A, que é ter conjunção carnal ou cometer atos libidinosos com menor de 14 anos. Se a menina completou naquele dia 14 anos, teve relação sexual, ou a pessoa sendo maior de idade ou não, o homem que teve relação com ela, não vai responder por estupro de vulnerável. E é interessante que o legislador colocou uma pena muito pesada, de 8 a 15 anos. Para mim, o cara que faz sexo com menor tem que ir para cadeia, sem sombra de dúvidas. O cara que estupra uma criança, um adolescente, tem que ir para cadeia. Agora, o que não é justo é que muitas dessas meninas já têm uma vida sexual ativa e ela pode armar para qualquer um da gente. É por isso que eu falei, a pessoa vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e pode ser que nem em primeiro grau, no juiz de primeiro grau, ele seja absolvido, ou se for condenado, ele pode recorrer para o Tribunal de Justiça. Tem várias decisões de Goiás, Distrito Federal, Pará, São Paulo, em que no Tribunal de Justiça absolve o acusado de estupro de vulnerável. Tem casos, por exemplo, que o rapaz namorou com a menina durante 1 ano, né? Ela tinha 13 anos, exemplo, e aí ele foi processado pelo crime de estupro de vulnerável e foi absolvido. Né? Eu tenho... Acabou, Zé? Acabou o jornal? Acabou o jornal? É pro intervalo? Pro intervalo? Pronto, eu vou pro intervalo. Doutor Júlio, prazer imenso mais uma vez. O senhor é uma aula. O senhor parece um livro do direito ambulante. Cama aperta o botão, aí ele vem lá, sabe? Inclusive o senhor anda de colete também, né? Tá andando de colete. É colete à prova de bala, doutor? Não. Não é o quê, doutor? Esse aqui é a R15 para também, não? Mas estou às ordens, viu? Doutor Júlio, obrigado. Está à disposição aqui. Você sabe que toda vez que você precisa de mim, eu estou nessa ponte aérea Belém-Marabá, mas eu estou sempre às ordens do seu programa e de você, particularmente. Eu tenho o maior prazer, o Júlio foi um dos caras que me abraçou, né? É um cara que eu tenho muito carinho, inclusive mandar um abraço para o pai do Júlio, o Coronel Araújo. Coronel, um abraço para o senhor, viu? Muito obrigado. O Coronel também me abraçou como filho, né? Só não deixa andar no jet ski dele, mas ele me abraçou como filho. Viu, Coronel? Um abraço, que Deus lhe abençoe sempre. Júlio, muito obrigado. Eu vou rapidamente no intervalo. Agradeço, viu? E volto já já. Broncas da Cidade, a verdade dita por Estamos... Você está no Broncas da Cidade. E no comando, o apresentador campeão de audiência. É com você, Sérgio França. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Nos encontraremos às 7 horas da manhã para todo o estado do Pará, 7h30 para os demais estados. Beijo, Deus te abençoe e muito obrigado. Tchau, pessoal. Você acabou de assistir Broncas da Cidade. Obrigado a você por sua audiência. Até a próxima, pessoal. Valeu, Sérgio França.